Meus irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Mas antes de orarmos, antes de lermos a palavra, nós também devemos louvar a Deus pelo cuidado dele, pela misericórdia dele nas nossas vidas. Vamos colocar de pé, vamos entoar o hino, cuidado divino, lembrando que o Senhor tem zelado, tem cuidado das nossas vidas. Vamos louvar o Senhor por este hino. Nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que traga a nós a instrução da palavra, fale conosco. Mas hoje também algumas famílias estão tristes, né? Os irmãos sabem, na cidade de Limeira faleceu o reverendo Jonas Zuski. Ele, desde o último Supremo Concílio, nós estivemos juntos e já vinha lutando contra o câncer. E faleceu na cidade de Taquaritinga um presbítero também da nossa igreja, o presbítero Luciano, muito amável, jovem, também faleceu de câncer, no mesmo dia hoje também. Nós temos que clamar a Deus pelo consolo do Senhor, né, sobre a família, clamando a Deus que cuide, né? Recebi um pedido de oração hoje também para estarmos orando pelo Peru, né? Está num estado decadente por causa da Covid.
falta de recursos. Isso, além do Brasil, nós sabemos que muitos e muitos outros lugares estão enfrentando os males. Mas nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que controla todas as coisas, e nós clamamos a Ele, nós devemos nos levantar a voz a Ele. Vamos orar? Pai amado, Deus soberano, Deus criador de todas as coisas, muito obrigado, Senhor, por esta noite em que nos reunimos aqui para o aprendizado da Tua Palavra. Senhor, obrigado porque temos este espaço, que é muito mais do que um espaço físico como qualquer outro. É um local de culto, é um local do encontro, é um local onde os Teus filhos vêm, ó Pai, para conhecer mais e mais o próprio Deus falando conosco. Senhor, que bênção temos em nossa vida, ter uma igreja com todo conforto e poder ainda assim, ó Pai, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, estarmos aqui na casa do Senhor para Te adorar, Te bendizer. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Abençoe, ó Pai, e console os corações dos familiares do reverendo Jonas, ó Pai, do presbítero Luciano. Senhor, Tu conheces a família, sabe, de cada um deles, esteja consolando as esposas, os filhos, derrama da Tua graça, que sustenta a nossa caminhada, que sustenta a nossa vida. Abençoe também, ó Pai, Peru, Senhor, e as outras nações que têm enfrentado esse problema do coronavírus, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco neste livro que vamos iniciar hoje, a nossa jornada, o livro de Jó. Senhor, Te bendizemos e exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje então nós vamos começar a nossa caminhada aí no livro de Jó. E é muito interessante que Jó, se você sair às ruas e perguntar se já ouviu falar de Jó, muita gente vai dizer, eu já ouvi falar. Talvez até por um dito popular, fulano teve a paciência de Judas, é isso? Não, a paciência de Jó. Mas o livro de Jó tem muito a nos ensinar. Em meio a muitas perguntas, em meio a tantos questionamentos, nós vemos a mão operosa de Deus agindo na história da humanidade. E nessa noite nós vamos fazer uma caminhada em torno aí do livro de Jó. Nós vamos caminhar primeiro num aspecto mais panorâmico do livro, para depois entrar capítulo a capítulo em nosso estudo, né? E tendo essa oportunidade de aprender neste livro, de aprender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Bom, só para trazer algumas informações sobre o nosso curso e aqui no livro de Jó, o livro de Jó apresenta um assunto poderoso, o sofrimento humano. Nós conhecemos e sabemos muito bem a história de Jó, sabemos que Jó enfrentou o sofrimento. E talvez uma das coisas, a grande pergunta é como conciliar o sofrimento humano e a soberania de Deus. O sofrimento de um homem temente a Deus, reto, e um Deus de amor que cuida dos seus filhos. No fundo da nossa própria existência, ele, tanto o narrador como o livro em si, busca e nos faz buscar o significado do breve período de vida que é descrito pelo salmista como nada além de canseira e enfado. Nós sabemos isso pelo Salmo 90, escrito por Moisés. Em uma palavra, este livro é uma busca por sabedoria, mas notavelmente o livro levanta mais perguntas do que respostas. E é bem assim que parece. Bom, no nosso estudo, se Deus quiser, nós vamos dividir em 25 partes na exposição do livro de Jó. Poderíamos aí estender em 47 partes, em 42 partes, mas eu preferi, rapidamente eu vou passar aqui o que nós veremos, tá bom? Conhecendo o livro, a justiça de Jó, a aprovação da justiça de Jó na primeira parte e segunda parte, depois a reclamação de Jó. Jó contesta o desafio de Elifaz, um dos amigos, o desespero na resposta de Jó no primeiro discurso de Bildade, um outro amigo,
esperança paradoxal na resposta de Jó ao primeiro discurso de Zofar, o outro amigo, a resposta de Jó, segundo o discurso de Elifaz, a resposta de Jó, segundo o discurso de Bildade, a resposta de Jó, segundo o discurso de Zofar, o terceiro ciclo de diálogo, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, o discurso final de Jó, a resposta de Eliú a Jó, a primeira parte, a graça de Deus, a segunda parte, a justiça de Deus defendida da reclamação de injustiça, a resposta de Eliú a Jó, a terceira parte, a justiça de Deus defendida da reclamação de futilidade moral. E aí nós temos a resposta de Eliú a Jó, quarta parte, resposta de Jó, de Deus a Jó, nas questões relativas à terra, as perguntas de Deus sobre o clima e as constelações, as perguntas de Deus sobre os animais, a segunda resposta de Deus e a resposta de Jó, a intercessão de Jó com seus amigos, restauração de Jó, o livro de Jó, uma retrospectiva que pretendemos fazer no final, e o livro de Jó, uma retrospectiva associando também com outros livros, como o livro de Tiago, uma carta de Tiago. Agora, só para testar a memória de vocês, o que nós falamos no número 15? Que nós vamos falar. Brincadeira. Eu só passei rapidamente para mostrar que nós temos uma jornada pela frente. Hoje, então, conhecendo o livro. E é muito interessante que o livro e o seu autor é bem falado, nós sabemos a história um pouco de Jó, mas é importantíssimo adentrar no que esse livro tem a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar, assim como toda a Escritura. Às vezes nós nos contentamos apenas de ouvir uma história de um personagem bíblico, sem aprofundar o que conhecemos. Por isso a importância do estudo bíblico sistemático, semanal. Você perdeu um capítulo, logicamente tem a gravação, você pode recorrer, mas você tem a oportunidade de conversar, de perguntar, de crescer. Então, guarde essa data. Eu sei que tem dias que a gente está bem cansado, não deixe de participar. Toda quinta-feira já coloca aí como compromisso de estar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Então hoje nós vamos falar basicamente do narrador e a estrutura do livro. Meus irmãos, ainda falando de algumas informações, toda semana eu pretendo digitalizar, trazer para nós aí o texto que eu estou ministrando aqui, escrito. Porém, eu não estou imprimindo. Você deve estar percebendo que até o boletim eu diminuí, estou colocando no começo do mês, às vezes, salvo exceção, 2 boletins no mês, e os estudos eu também não estou imprimindo por uma questão da preocupação da manipulação, de estar pegando em torno de tudo isso. O que eu pretendo fazer? Disponibilizar o estudo em PDF. Então, se você quiser imprimir em casa, quiser ler no celular, se tiver condição, ou no tablet, e para fazer isso, nós temos já, não vamos montar outro grupo não. Existe um grupo de estudo bíblico antigo que está parado desde 1800 não sei quanto. Só que o que eu vou fazer? Eu vou bloquear o acesso à conversa, porque senão fica muito. Eu lembro que da outra vez animou um pouco, manda figurinha, um monte de coisa, aí enche o celular. Então, esse grupo é só para disponibilizar o material que vocês vão receber. Além do material dos nossos estudos aqui, nós adquirimos um livro muito bom. Se vocês depois quiserem adquirir, eu posso passar direitinho para você. Integridade apesar de tudo. Eu compartilhei o título deste livro, aqui do Dr. Daniel Santos, foi meu professor na matéria de exegese dos Salmos, dos livros poéticos, e o Dr. Daniel Santos, ele traz aqui para nós, neste livro, mais no aspecto hermenêutico, de poder trazer de forma muito simples sobre o livro de Jó, capítulos pequenos, porém, e aí vem o que eu quero trazer para os irmãos. Ele traz para nós, capítulo a capítulo. Eu não vou seguir o roteiro dele aqui, eu estou com outro roteiro, mas eu pretendo pegar aqui, por empréstimo do livro, os exercícios,
para que você treine em casa. Por exemplo, quem fez isso, quando. É um exercício para reforçar a mente aí do que você já está vendo na quinta-feira. Então, também pretendo mandar, talvez transformando em PDF, ou esse aqui, tirar uma cópia e deixar aí. E vale muito a pena adquirir este livro. O reverendo Daniel Santos é uma bênção de Deus, foi um dos grandes mestres que nós tivemos na época do seminário. Muito bem, meus irmãos. Então, como eu disse, o nosso estudo ele divide hoje em duas partes: o seu narrador e a sua estrutura. Vamos ler. Abra aí sua Bíblia, Jó. Está na Bíblia. Antes do que? Salmos. Depois de Esther. Nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 5 e depois o capítulo 42, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 1, verso de 1 a 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, continuamente. Agora vamos dar um salto e lá, não literalmente, tá bom? E lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 16 e 17. Depois disto, depois do que mesmo? Disto? Depois de 42 versículos aí, ou do que temos aqui, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Muito bem, meus irmãos. Por hoje nós vamos ver vários outros versos, mas por enquanto gostaria de me ater apenas a esses versículos. E nós vamos dividir o nosso estudo hoje de duas maneiras, para cobrir todo o livro de Jó, para entender um pouquinho que livro é esse que nós temos na nossa mão, o que nós temos aqui a respeito, do que podemos falar a respeito do livro de Jó, né? E de antemão, o que fala? Ele fala da soberania de Deus, da soberania e da graça de Deus em meio ao sofrimento dos seus filhos, né? A soberania de Deus, a graça dele no sofrimento de seus servos. Então, nós vamos começar falando um pouquinho do narrador. Meus irmãos, ao começar a ler o livro de Jó, você já tem uma informação. Havia um homem na terra de Uz. É como se alguém contasse uma história dizendo o seguinte: era uma vez um homem chamado Jó, que morava numa terra chamada Uz. Olha só. Ao começar a ler então, você sabe imediatamente que alguém está contando a história do homem, cujo nome era Jó. No entanto, o narrador não identifica-se. A gente já tem uma informação aqui. Quem escreveu o livro de Jó? Não é Jó. Ele não se identifica, mas o relato é sobre Jó, não por ele, porque a sua morte é relatada no final do livro. E depois disso, Jó viveu, que nós vimos, 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos,
4 gerações, até a 4ª geração, morreu Jó, um homem velho e cheio de dias. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que há um narrador que tece comentários, e as narrativas são expressadas de alguém que ou visualizou tudo que estava acontecendo, ou por inspiração divina traz a nós um fato muito marcante. O reverendo Daniel Santos, ele diz o seguinte: Jó é apenas descrito e não participa da cena. É o narrador que está ativo em sua tarefa de descrever o caráter daquele servo do Senhor. Quando se diz que Jó não participa da cena, a ideia é de que ele não interage com os demais. A ideia não é que ele não interage com os demais personagens ou participa de qualquer estágio da cena. A ideia, queridos, do narrador aqui é trazer informações do que está acontecendo com Jó, da sua história, dos fatos que estão ocorrendo. Quando nós olhamos aqui, é seguro dizer então que nós não devemos confundir o personagem Jó, que é o personagem principal, com o narrador. E, de fato, é importante chamar a atenção para a voz do narrador como um outro orador dentro do livro, como um outro personagem que está vendo toda aquela cena e descrevendo o que está acontecendo ali. É interessante porque ele nos dá a fala dos personagens e faz mais do que cogitar os dados. Na verdade, ele tem um estilo narrativo que serve de um propósito para guiar o público a uma compreensão particular. O propósito dele é nos fazer enxergar a cena que está acontecendo ali. Sabe, existem vários níveis de significado que exigem mais do que desembaraçar não apenas entre Jó e os seus respondentes ali, os que estão naquela cena, mas também o que o leitor, o que o narrador está fazendo, o que ele quer nos ensinar, o que ele está querendo chamar a nossa atenção. Porque se é para ler a história apenas por ler a história, ela perde o sentido. E é um livro inspirado por Deus e tem uma lição para a nossa vida, e nós temos que ler no evento, naquele momento, e trazer para as nossas vidas as lições preciosas, a compreensão. Então, é muito interessante que algumas perguntas surgem, e eu quero fazer algumas perguntas aqui para nos ajudar na nossa caminhada no texto. Então eu vou fazer a pergunta e vou trazer a resposta dentro do que nós estamos falando acerca do narrador. Em primeiro lugar, quem é o narrador e ele é o escritor do livro? Porque é uma distinção que tem que ser feita. Quem é o narrador e quem é o que está ali redigindo o texto, escrevendo o texto? Em primeiro lugar, nós não sabemos a resposta de nenhuma dessas perguntas. Quem é o escritor e quem é o narrador? O que sabemos é que não existe de nenhuma maneira de distinguir entre o narrador e o escritor deste livro. Será que foi Moisés? Será que foi Salomão? Será que foi fulano? Será que foi Beltrano? Nós não sabemos. O escritor nos dá a perspectiva do narrador. Então a primeira resposta é essa. Quem escreveu Jó? Não sabemos. Quem narrou os fatos? Não sabemos. Sabemos, por exemplo, Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Abraão, não é isso? Foi isso que vocês aprenderam? Moisés escreveu Gênesis. Então nós sabemos que Moisés escreveu os 5 livros. Naquela época, não, tempos depois, inspirado por Deus. A datação, já me adiantando aqui, também não sabemos. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Segunda pergunta. Visto que é uma narração de origens desconhecidas, é história? E história com H? Ou é uma história inventada? É uma historinha com E? Por que não considerar então a referência inicial, como o nosso texto diz, que ele era da terra de Uz? Lembra que existia um personagem, fazendo um trocadilho, o mágico da onde? De Oz. Será que não é uma história igual essas que é escrita, fazendo um filme, um relato, apenas para aguçar e representar como uma alegoria
que é o sofrimento humano, será que não é uma metáfora? Mas olha, queridos, quando nós olhamos para esse livro, longe de ser uma historinha como o Mágico de Oz, outras histórias seculares inventadas por aí, o que nós temos aqui, queridos, é um grande relato histórico real argumentado pela abertura que é um paralelo aos comentários introdutórios de outros livros. Vamos ver o exemplo? Alguém abra para nós Juízes, capítulo 17, versículo 1. Um outro irmão abra em 1 Samuel 1:1. Juízes 17, 1. Quem encontrar, por favor, leia para nós. Esse mesmo. Só esse versículo. Percebe? Jó capítulo 1 começa dizendo: havia um homem da terra de Uz. Agora aqui em Juízes nós temos: havia um homem da região montanhosa, Efraim. Vamos lá ainda. 1 Samuel 1:1. Samuel, capítulo 1, versículo 1. Tem mais textos, não precisa brigar. Obrigado. Então percebe o seguinte: a primeira informação é que o fato de o livro de Jó começar dizendo havia um homem chamado Jó, não quer dizer que é uma história inventada. Outros livros já fazem isso. Além disso, a própria Escritura fala a respeito de Jó, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Jó é colocado junto com homens como Daniel ou Noé. Alguém abra para nós Ezequiel capítulo 14, versículo 14 e versículo 20. Ezequiel capítulo 14, o versículo 14 e o versículo 20. Falei que não precisava brigar, tem mais textos aqui. Não serve o meu amigo, diz o Senhor Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Versículo 20, por favor. É isso aí. Você leu 20? Então leu 14. 14, 14. Ainda estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então veja, esses homens são conhecidos pela sua justiça, são personagens reais. Então, no Antigo Testamento, o fato de já ter uma citação já me alegra o coração. Não é uma história inventada. Eles não inventariam o nome, já citaram como personagem verdadeiro. No Novo Testamento, nós temos o caso da carta de Tiago, no capítulo 5, versos 7 a 18, onde, no contexto de Elias, ele também é citado. Então, e nós não vamos ler apenas por uma questão de tempo aqui. Então, a primeira resposta a essa pergunta é sim. Esta é uma história real e o enredo se passa no período patriarcal anterior ao sacerdócio formal. Por quê? Então a gente já tem as informações aqui. Quem escreveu? Não sabemos. Quem é o narrador dos fatos? Não sabemos. O narrador principal nós sabemos, quem inspira, que é Deus, trazendo a nós. Mas quem é o homem por trás disso? Segundo, é um livro real? Sim, é uma história real. Terceiro, a história é narrada em que período da história?
E aí lembre-se que eu acabei de dizer, né? Nós não temos uma data aqui. Diferente de outros livros, nós não temos uma datação. Olha, no ano tal aconteceu isso, na época em que reinava o juiz aconteceu aquilo. Não, ele começa dizendo: havia um homem chamado Jó. Agora, alguns indicativos e alguns detalhes nesse texto trazem informações para nós. Primeiro, é possível que a tradição coloca Jó como um dos patriarcas, um dos livros antigos, talvez antes de Êxodo. Lembra-se que nós falamos sobre isso, terminamos Gênesis e ia começar Êxodo? Não, vamos para Jó. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, quem que oferecia o sacrifício, se não o sacerdote? Então a gente já começa a tecer isso. Veja que o texto diz que depois que os filhos fizeram banquetes, Jó, como ele fazia, o texto diz lá no versículo 5, costumeiramente Jó fazia isso, né? Chamava seus filhos e ele sacrifica ali por causa do pecado dos seus filhos. Jó oferece sacrifício como chefe da casa. Além disso, um outro indicativo que coloca Jó na lista dos patriarcas ou num livro tão antigo é a idade de Jó. Pastor, por que a idade dele? Porque depois dos acontecimentos do livro, quantos anos Jó viveu a mais? 140 anos. Lembra quando Jacó, ainda está fresquinho, teve um encontro com seu filho José? Ele viveu mais quantos anos? 17 anos, lá no Egito. Lembra? 17 anos depois. Aqui não, aqui o texto termina dizendo que ele viveu mais 140 anos. Olha só. Aí, o livro não fala quantos anos tinha Jó. Eu acho que Jó devia ter uns 75 anos. Não, fala a verdade, qualquer coisa que falemos aqui é especulação. O texto não fala. O texto fala que era um homem casado, que tinha filhos. Possivelmente, talvez esses filhos tinham outras famílias, porque se reuniam de casa em casa, não na casa do pai. Então, se adotarmos aqui que Jó tinha 60 anos, vamos dizer assim, mais 140, ele morreu com 200 anos. Só que tem um detalhe: o tempo de vida dos homens foi encurtando. Então Jó é colocado numa galeria com homens com idades avançadas, como Noé, como Éber, como Abraão, como Moisés, que morreu com 120 anos. É possível que Jó esteja dentro dessa galeria de patriarcas, pela sua datação, pelo seu tempo de vida. O Salmo 90 mesmo nos diz, né, os anos de nossa vida são 70 e, melhorando, tendo força, 80, o que passa disso é enfado e canseira. Sabe, meus irmãos, não há ainda um outro indicativo que este livro é do período patriarcal, e talvez até acredita-se que Jó esteja até antes de Noé. A história em Uz aqui não significa que é uma história que está correndo da história do povo eleito, do povo que foi se dividindo ali. Uma história paralela caminhando. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessa terra onde ele vivia. Mas não há nenhum relato no livro sobre o dilúvio. Não há nenhum relato no livro sobre outros e outros eventos. Não há nenhum relato neste livro, por exemplo, sobre a aliança do Senhor com Abraão. Não há nenhum relato nesse livro sobre a aliança no Sinai, a aliança com Davi, o cativeiro babilônico. Porque se houvesse um único indicativo, nós já saberíamos. Pelo contrário, o livro traz informações antigas, preciosíssimas. Não vou me adiantar aqui, até o ponto que alguns acreditam que ele faz a citação de dinossauros. Então você vê um livro antigo, tão preciosíssimo, com uma história tão importante para as nossas vidas. O livro relata então uma história que era anterior. E assim como Abraão, o texto narra para nós que Jó era um homem rico, era um homem abastado. Bom, em terceiro lugar, uma outra pergunta: como nós podemos então confiar no registro e nos comentários? Porque se eu não sei quem é o narrador, o escritor, como que eu posso confiar neste livro?
Sabe, meus irmãos, essa é uma pergunta justa, porque o narrador, seja quem for, é um intérprete. Ele está narrando os fatos, ele está interpretando os fatos. Ele poderia ter escrito aqui que Deus é injusto. Como pode Deus fazer isso? Lembra a esposa de Jó? Você conhece um pouco da história, sabe? Para ela, Deus estava sendo injusto. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como confiar? Queremos saber como podemos confiar no relato e se tem uma teologia sólida para nós. Sabe, meus irmãos, então, a resposta é: nós descansamos na segurança e na autoridade de Jó como um livro inspirado por Deus no cânone, que o próprio Senhor Jesus faz o testemunho. Sabe, este livro não está incoerente com nenhum outro livro da Bíblia, ou seja, ele não está contradizendo, pelo contrário, ele só vem a fortalecer quem é o Deus verdadeiro. E o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 24, versículo 44, quando os dois discípulos da caminho de Emaús ali estavam com o coração turbado, perturbado, porque o Senhor havia morrido, e o Senhor então expõe a Escritura, começando pelos profetas, pela lei e pelos salmos. E os salmos que aparecem ali é o título para a terceira divisão do Antigo Testamento, que inclui o livro de Jó dentro da literatura de sabedoria. Sabe, meus irmãos, embora a data e a autoria sejam desconhecidos, Jó é um guia autorizado para o crente, porque faz parte daquele corpo de escritos que Jesus autorizou. Mas existe algo muito mais precioso que nós devemos destacar aqui. O texto narra sobre a história de Jó, fala sobre, depois ele termina com a morte de Jó, mas existe aqui neste livro alguns acontecimentos que não são narrados na terra. É interessante que há acontecimentos que estão sendo narrados, a gente vai ver isso, no céu, que transcende a acessibilidade humana. Ninguém estava lá no céu vendo Deus chegar para Satanás e falar assim: está vendo o meu servo Jó? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas o que eu preciso dizer é: este livro tem a inspiração divina como outros livros da Bíblia. Então ele é tão importante para as nossas vidas. Inspiração se refere ao escrito do livro como sopro divino, ou como o presbítero Ivan usou na última aula que ele ministrou, vindo direto do trono de Deus para as nossas vidas. Estava meditando neste livro, lendo hoje de tarde, pensamos propriamente sobre isso, e na minha mente veio o seguinte: eu quero que você conheça a história de Jó. Na minha mente veio o seguinte: o Senhor fez uma pergunta para Satanás. Qual foi a pergunta de Satanás? Ou do Senhor para o diabo: está vendo o meu servo Jó? Essa pergunta ecoa no tempo e no espaço, não só para Satanás, para nós. Eu pergunto hoje: você já viu Jó? Ele é um modelo para a sua vida? Eu espero que sim. Nós vamos aprender muito com Jó. Mas aí ainda temos algumas perguntas ainda. Terceiro, o que podemos dizer sobre como o narrador das histórias apresenta a sua interpretação? Irmãos, imagine o seguinte, já disse isso em outros momentos, né? Quando você pega um tapete, aquela peça bonita, toda trabalhada, e você olha no verso, você vê uma trama de fios, toda embaralhada. Muitas vezes nós só vemos o material pronto, tudo muito bonito, tudo fácil de ler, mas existe no livro uma linha que corre de ponta a ponta, um fio largo ao longo de todo o livro, e algumas das palavras são meramente transitórias, são meramente para apontar o fato, ou seja, o narrador está dizendo assim: então Jó disse, então ele disse, mas o que o narrador faz é muito mais do que um discurso, é muito mais do que narrar uma história. Ele está aqui também fazendo a história teológica. Ele tem a nos ensinar. Por isso este grande fio que amarra todos os outros personagens, ele está apontando para um personagem central, para alguém que está acima de Jó,
para alguém que está acima dos amigos dele, para alguém que está acima do sofrimento. Quem é? Deus. E, usando a nossa aula da escola dominical, Jesus. Porque é tudo sobre Jesus. Pronto, já fiz a propaganda da escola dominical. Sabe, meus irmãos, é a revelação de Deus que registra e orienta a interpretação da palavra e age dentro da história. E a minha oração é que, ao estudarmos, ao lermos capítulo a capítulo, caminhemos alimentando a nossa fé nessa terra de sofrimento. Só que eu percebo que as pessoas têm a tendência de só apontar para o sofrimento de Jó e não apontar para o caráter do servo de Deus. Era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Tem mais uma qualidade que eu vou falar daqui a pouco. Meus irmãos, imagine o seguinte: você chega na frente de uma porta, e nessa porta, as mais antigas, igual a minha porta da minha sala aqui na igreja, tem uma janelinha, certo? Na janelinha, você consegue ver algumas coisas. Chegou na casa de alguém, ou aqui na minha sala, são duas portas, uma de entrada e uma de saída. Você olha e inclina a cabeça. Você consegue ver o que está lá dentro? Sim, você consegue ver. Mas a não ser que o dono, o proprietário, abra a porta para você entrar, você jamais vai enxergar os detalhes, tanto de entrada quanto de saída. A não ser que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Da mesma maneira como ele inspirou seus servos no passado, a escrever o texto sagrado, e hoje traga para nós só vamos ficar na janelinha, vendo coisinhas. Meus irmãos, então, nós devemos começar a entender como o autor interpretou os fatos, como ele trouxe para nós, e todos os conflitos, todo o enredo que está ocorrendo aqui nesse livro, para ter a certeza e descobrir que ele tem um personagem central, Jesus Cristo. Mas é possível encontrar Jesus no livro de Jó? Nós vamos ver isso no final hoje, se Deus quiser. Bom, então a primeira coisa que nós devemos entender é a narração. Não sabemos quem é o narrador, o escritor. A datação não sabemos. Sabemos que o texto bíblico, e semana que vem, se Deus quiser, nós vamos nos aprofundar mais, ocorreu aqui na terra de Uz, ou seja, a leste da Palestina. Na Bíblia só ocorre duas vezes essa localização. Alguns falam que talvez era o antigo nome para a terra de Edom, mas semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Há uma dúvida sobre a localidade. Então, você tem dúvida sobre a data, sobre o narrador, sobre a localização exata, mas tem uma certeza: acima de tudo isso é Deus que está falando, e tem lições para a nossa vida. E qual é a estrutura do livro? Você tem aqui 42 capítulos. Nós vamos caminhar, se Deus quiser, em torno dessa estrutura. Bom, então eu coloquei para nós o seguinte, para a gente entender um pouquinho como funciona a estrutura do livro. E essa estrutura do livro é muito interessante, preste muita atenção. O livro se subdivide em 3 partes: o prólogo, o diálogo e o epílogo. Ou seja, o prólogo é o discurso antes, é a primeira palavra, o primeiro discurso, é o capítulo 1, capítulo 2, é a abertura, é o cabeçalho de tudo ali. Depois nós temos o diálogo, ou o discurso direto, né? que as pessoas tentam chegar uns aos outros com conversas, com piadas, brincadeiras, com coisas, é o que está ocorrendo. Vai do capítulo 3 até o 42, no verso 6. E uma parte final, o epílogo ali é a fala, né? Poderíamos chamar de uma conclusão, um adendo, né? É um discurso, um comentário final. E esse consiste então em 3 partes, toda a estrutura do livro, né? Correspondentemente, o prólogo é prosa, diálogo e prosa, o diálogo,
que é a poesia, e depois, novamente, uma prosa. A gente vai explicar o que é essa prosa, o que é essa linguagem poética que aparece aqui no livro. Rapidamente, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, meus irmãos. Em primeiro lugar, o prólogo, capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Fique tranquilo que até meia-noite, os pais do Fernando estão aqui, fique tranquilo, vocês até meia-noite vão sair daqui. Não, brincadeira. Eu só vou fazer a citação aqui. O que está acontecendo no capítulo 1 e capítulo 2? Meus irmãos, no início, no prólogo aqui, nós somos informados sobre um homem chamado Jó e o caráter deste homem. Nós lemos isso no texto. O que esse homem é? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E eu fiquei pensando, que livro da Bíblia eu conheço que fala sobre um homem assim, no início do livro? Veja que é como se trouxesse Jó aqui à frente e falasse, eu vou apresentar para vocês, esse é Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o que acontece, queridos, é que a cena que vai desenrolar, ele será afligido por Satanás pela vontade de Deus. A gente tem dificuldade de pensar isso, né? Ah, Deus permitiu. Na verdade não, Deus demonstra seu poder como Ele quer. Nós sabemos pela história que Satanás foi pedir autorização. Deus apresenta, olha, esse é meu servo Jó. Mas nós não podemos esquecer que tudo estava dentro do plano de Deus. E aí, Satanás então aflige a Jó, mesmo que com a autorização de Deus. E Jó então é privado da sua riqueza, da sua saúde. E embora Jó tenha perdido todas as suas posses, o texto diz que ele não pecou. Capítulo 1, verso 22, em tudo Jó não pecou contra o Senhor. E no capítulo 2, versículo 10, Jó não pecou com os seus lábios. Então o que nós temos aqui, capítulo 1 e capítulo 2, é a sensação de que acabou a história. Se você pegar simplesmente capítulo 1 e 2, essa é a história de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que foi acometido de toda sorte de males, mas que não pecou. Fim. E poderia terminar assim. Só que, meus irmãos, o que nós temos é que os problemas na saúde de Jó continuam e a coisa só vai piorando na vida dele. E aí chega para Jó 3 amigos. E esses 3 amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, vêm para confortar Jó. E o texto bíblico diz que eles sentam com ele no chão. Isso que é amigo de verdade. E eles passam 1 hora com ele. Tá bom para você? Não. 2 dias? Tá bom para você? Não. 7 dias e 7 noites consolando Jó, do lado de Jó. Então, o que parecia acabar com a história de Jó aqui, nós vemos agora ao invés do fechamento, né, nós encontramos agora esperando que algo mais aconteça. É como aquela calmaria preparando uma grande tempestade que está por vir. Então isso é o início do livro. Depois nós temos o meio aí. Só uma questão que eu não tinha mencionado antes. Quando nós falamos de prosa e poesia, prosa especificamente é algo mais comum. É o que está sendo narrado. A poesia é uma linguagem mais do sentimento. E isso fica muito nítido no nosso livro aqui, isso fica muito nítido no que está acontecendo aqui. Porque o que entra agora no capítulo 3 é a poesia, é os sentimentos. Do capítulo 3 até o capítulo 42, nós somos informados como um homem honesto e justo foi afligido por Deus e como este homem enfrentou problemas. E aí, dentro dessa divisão, nós temos, em primeiro lugar, a reclamação de Jó. Isso não impede Jó de reclamar. Ele reclama, né? Jó quebra o silêncio com um poderoso lamento. E nele, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Imagina isso. Nós vamos ver, se Deus quiser. Ele desejou ter sido varrido das
histórias, das páginas da história. Ele estava tão desesperado que aparece uma série de por quê. Só para você ter uma ideia, olha lá no capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Ele diz assim: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Versículo 12. Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Depois verso 16, verso 20 e 23. Ou como o aborto oculto eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Verso 20. Por que se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? E o 23. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e quem Deus cercou de todos os lados? Se no capítulo inicial, quando o Senhor apresenta Jó para Satanás, dizendo que o diabo questiona, dizendo o seguinte: porque você dá tudo para ele, o Senhor cerca de bênçãos. Aqui nesse momento agora ele está falando: o Senhor me cerca de males. Então veja que ele está aqui com esses 5 porquês que aparecem aqui, reclamando de forma agressiva, que isso desperta os seus amigos. Opa, Jó, não é assim não. Os amigos que estavam consolando são despertados. E aí entra aqui então 3 ciclos de debate. Primeiro ciclo, ele faz depois Jó, né? Bildade, depois Jó, Zofar, depois Jó. É um embate, é um diálogo. Depois nós temos mais uma vez esse ciclo se repetindo, e mais uma vez, a terceira vez, os amigos estão ficando sem argumentos. Sabe quando você quer convencer alguém? Não é assim, rapaz. E você começa a conversar, chega uma hora e fala: não tem mais o que falar? Você vai perceber isso neste livro. E aí vem o discurso triunfante de Jó. Sabe, meus irmãos, é muito interessante que é como que Jó agora tocando uma trombeta triunfalista, né? Ele no capítulo 27 até o capítulo 31, agora ele rompe, né? Já que os oponentes, já que seus amigos estão silenciados ali, sem argumentos, ele começa agora a responder os seus amigos e começa agora a ser um tanto quanto mais agressivo, porque ele começa a questionar a autoridade divina. Porque o Senhor depois coloca Jó no lugar dele. Jó, onde você estava quando eu criei isso ou aquilo? Sabe, meus irmãos, volta ao diálogo Eliú aos 3 amigos, Deus e Jó. Então, esse é o grande diálogo que ocorre aqui. Apenas mencionando Deus e Jó, no centro da miséria de Jó, no momento que ele está ali, já perdeu tudo, perdeu a saúde, Jó estava sentindo uma distância tremenda de Deus. Ele deixou de ser amigo para ser inimigo de Deus. Ele deixou de, como eu disse, de sentir a proteção de Deus, como Deus fala a Satanás, para sentir Deus como inimigo. E aí, olha o que diz lá no capítulo 40, versículo 2. Lembra que Paulo lá em Romanos diz: quem foi o conselheiro do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Olha o capítulo 40, versículo 2. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim a Deus que responda. Sabe, é muito interessante que o Senhor diz para Jó, né? Você quer conversar mesmo? Você quer debater? É isso? E eu já disse isso à luz desse texto bíblico, né? Você pode reclamar. Você pode reclamar. Até reclamar com Deus. Você pode, né? Acorda durante o dia: Deus, a coisa não está indo bem e tudo. Mas você tem que aguentar as respostas. Porque Deus é soberano. Ele sabe o que ele está fazendo. É como se o Senhor dissesse para Jó: eu sei o que eu estou fazendo. Está nos meus planos. Ele não está brincando com Jó. Nós já vimos isso em Gênesis. Deus tem a história muito bem estabelecida. E aí nós temos a cena final, então, do livro, que é o desfecho, o epílogo.
capítulo 42, versículos 7 a 17. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que neste final os amigos são repreendidos e Jó é restaurado a prosperidade e saúde para morrer em paz. Eu não gosto, eu fico preocupado quando a gente pega um texto isolado como este do Jó 42:10, que diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó e deu tudo em dobro, e aí vem pessoas dizer o seguinte: olha, porque você que está sofrendo, Deus vai te dar tudo em dobro. Onde está isso? Porque tem gente, como os apóstolos e os servos do Senhor do passado, morreram na miséria. É que Deus tem o seu plano bem estabelecido, e para aquele propósito Deus quis agir assim. Deus restaurou a vida de Jó, devolveu a Jó muito mais do que ele imaginava. E aí, meus irmãos, o que temos então é que temos que recuperar o fôlego, refletir sobre algumas coisas, chegar a algumas conclusões e perceber que a história de Jó é uma história tão linda que ele chega ao ponto de dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Eu quero concluir com algo muito precioso. Eu não sei se você percebeu, mas o livro de Gênesis, nós falamos isso na semana passada, terminou com o quê? Morte. Com duas mortes. O livro de Jó narra para nós que ele morreu. Jó morreu. Peraí, Jó não era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal? Sim. Mas Jó morreu. Ele era um pecador. Um homem falho como nós. Olha só, queridos, a morte de Jó não é representada com um floreio e elogios irrealistas. É interessante que neste finalzinho aqui nós podemos esticar a história desse homem por mais 140 anos. Poderia ser escrito muitos e muitos livros acerca de Jó, o que aconteceu em um século e 4 décadas. Muita história poderia ter rolado, muita coisa aconteceu. O texto bíblico fala que ele veio até a 4ª geração. Os anos aí emergem os mares tempestuosos de sofrer, reclamar, discutir, zombar, dialogar. E assim foi o homem que sofreu tão radicalmente que ansiava pela morte. Saiu da aprovação para a restauração. Uma vida longa. Quando veio a morte, veio para o homem velho, cheio de dias. Então, quando a gente olha para a vida de Jó, as aflições de Jó no corpo ali, instigado por Satanás, no coração com seus amigos, sendo questionado: será que ele não falhou com Deus? E em todos, Deus agindo ali, acabou. O sofrimento acabou. Ele foi restaurado com plenitude, além do que ele tinha antes da tempestade. No entanto, a Bíblia não esconde um fato. Ele recebeu bênçãos, mas ele morreu. E ele não levou nada. Jó morreu. Ele tinha a alegria da família, ele estava cheio de dias, mas chegou o dia de Jó morrer. E nesse fato nós temos um lembrete da figura satânica, lá do início, que é uma lembrança da queda, o acusador. Nós temos aqui, queridos, a imagem deste homem, deste ser que trouxe a tentação e veio com o pecado do homem, entrou o pecado e veio a morte. Isso passou a todos os homens. Então veja, a história de Jó termina, ou melhor dizendo, não termina, no versículo 17. E aí entra um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Jó morre porque, em um sentido fundamental, ele é um pecador, mas ele é um pecador que tem a bênção de Deus sobre ele. A morte dele não é o fim da história de Jó, porque a bênção de um pecador nesta vida é apenas um símbolo da bênção que Deus promete, além de todo sofrimento. Jó morreu na terra dos viventes, mas Jó vive eternamente. Por quê? Mas como você pode dizer isso, pastor? Porque Jó era um homem íntegro, reto,
temente a Deus. Mas há uma outra qualidade ainda maior que aponta para Cristo no livro. E eu termino aqui. Às vezes a gente passa rápido e não percebe isso. Eu transcrevi o texto. Verso 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu fiz um destaque no texto dizendo que é o meu servo. Aí, no finalzinho do livro, diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo, eu esqueci de destacar ali, Jó. Tomai, pois, deixa eu ler daqui. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim que era reto, como o meu servo Jó. Percebeu que a repetição das palavras? Meu servo, meu servo, meu servo, meu servo. E há algo maior. O meu servo, ele vai interceder por vocês, porque vocês pecaram, vocês não falaram sobre mim. Sabe, meus irmãos, Jó incorpora e antecipa o servo sofredor que Deus chama de meu servo nos Evangelhos e em Isaías, conforme nós vimos no domingo passado. A vida de Jó está voltada para o futuro, começando com a nossa grande necessidade. Ele aponta para o servo sofredor, que é a oferta final e que aplaca a ira de Deus por sua intercessão dos seus amigos. Meus irmãos, esse livro tem muito a nos falar. Ele traz esperança. Que possamos cair diante da majestade de Deus em verdadeiro reconhecimento de nossa pequenez comparativa ante o Senhor, que é grande e digno de ser louvado. Que possamos ter sempre gratos por seu servo, que ele é apresentado a nós no livro de Jó. Que o Espírito Santo nos capacite a tirar proveito de sua palavra que nos foi dada neste exemplo de literatura de sabedoria. Ao Deus triuno seja toda a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, um livro como esse, que narra uma história que para muitos é só uma história, ele tem muito a nos ensinar como lidar com o sofrimento, crendo na soberania de Deus, crendo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Em dias tão difíceis, que possamos fazer como Jó. Em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Tem muita gente que no meio do sofrimento, no meio das coisas boas, é Deus. Mas quando vem o sofrimento, será que é Deus? Será que Deus está cuidando? Essa semana eu vi uma frase, me entendo o que eu vou dizer, e eu entendi a frase, mas eu fiz uma pergunta em cima dela. 3 colegas são pastores, eles estavam juntos dizendo assim: nós vencemos o coronavírus. Os 3 foram curados, depois do tratamento. E alguém escreveu uma frase dizendo assim: Deus é fiel. Eu creio que Deus é fiel. Mas eu me fiz a pergunta seguinte: e se esses 3 pastores morressem? Não estou criticando quem escreveu, só estou dizendo que Deus continua sendo fiel na terra do sofrimento. Mesmo na morte, Ele continua sendo Deus. Para você ter uma ideia, Jó chega um momento no capítulo 19 que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará.
apontando para Cristo. Essa é a nossa esperança. Diga, Eva. Não. E outra, Jó já era de idade quando isso aconteceu. Possivelmente um homem já, né? Um senhor. Ele tinha filhos, né? A partir desse momento da restauração de Jó teve mais 10 filhos. Sim. Com que idade? Ele teve esses filhos porque já era bem de idade, né? Sim, mas filhos naturais mesmo, filhos dele. É o que dá isso. Agora, a outra questão é não sabemos se com a esposa atual, com a esposa que era a esposa dele. Porque a cena que narra para nós no livro de Jó é ela chegando para ele falando assim: amaldiçoa teu Deus e morre. E aí Jó olha para a esposa dele e fala o quê? Você está louca, mulher. Né? Falas como uma louca qualquer. Jó deu um tapa na orelha dela, saiu correndo. Não fez nada, não sabemos o que aconteceu. Depois ela sai de cena. Ela sai assim, na narrativa, não tem a importância e o valor dela. Não sabemos se foi com ela. O texto também eu acho que não. Se não me falha a memória, não fala isso. Então, mas é interessante pensar e fazer perguntas ao texto, é importante. Eu sou jornalista, eu tenho isso assim na letra da texto, né? Mas e aí, quanto tempo ele teve esse idade ele tinha, né? Eu já digo de passar o seguinte, Eva. A gente tem alguns indicativos. Por exemplo, os amigos de Jó ficaram 7 dias com ele assentado ali. Então, não foi menos do que 7 dias. O tempo passa e não dá para simplesmente falar o seguinte: demorou uma semana, um mês. Eu acredito que levou tempo, isso é fato, né, para dar toda essa narrativa que nós temos aqui. Então, outra questão, por exemplo, dá a ideia de que o sofrimento de Jó aumenta ao ponto dele rasgar a sua pele, tamanho sofrimento, e isso talvez foi progressivo. Foi simplesmente, acordei e já rasguei tudo. Não, isso levou tempo. Então, foi um sofrimento constante aí, mas que eu acredito que depois que o Senhor restaurou a sua saúde, a sua vida, isso ficou para trás, foi esquecido diante de tudo isso. Fiz essa pergunta porque, quanto tempo levou o sofrimento de Jó? Isso pode se basear na memória. A gente às vezes tem algum problema, algum sofrimento, né? E a gente estende isso por resto da vida, né? Apenas lembrando, né, que, quer ver? Olha só. Jó é conhecido como um homem paciente, né? Uma das coisas que indica também para nós que Jó possivelmente teve, versículo 11. Eis que temos, capítulo 5, perdão, eu falei versículo 11, capítulo 5 de Tiago. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido a paciência de Jó, e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. A paciência, a perseverança de Jó. Paciência aqui não implica dizer que Jó passivamente enfrentou tudo isso, porque nós sabemos que não, que ele reclamou, nós sabemos tudo aquilo, mas que ele foi perseverante, ele não se desviou, ele continuou ali com o Senhor. Uma das questões de ver é o seguinte: apesar de lutar contra as provas duras, a amargura, ele perseverou confiando no Senhor. Então, só pegando essa palavra, não foi algo que acabou rápido. Eu acredito que levou anos.
na vida de Jó. Mas talvez a gente possa encontrar essa resposta no decorrer do estudo do livro aí. Meus irmãos, vamos orar então? E combinamos assim, quem quiser entrar naquele grupo, a gente já tem um grupo antigo de estudo bíblico, não vai ser mais um grupo, mas é só para mandar esse material, tá bom? Se você tiver dificuldade de ler, quiser que eu possa estar imprimindo para você, mas só para ganhar tempo aí eu vou estar sempre mandando o PDF da nossa lição de hoje. Vamos ficar de pé? Quero agradecer a presença aqui dos pais do Diácono Fernando. Eu só não lembro o nome, desculpa, o nome é? Walter? Ih, agora eu não entendi. João. E a mãe? Adma. Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe. Vocês viram que o Fernando ficou quietinho lá no fundo. Brincadeira, Fernando. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado por essa noite, em que ao olhar para este livro, não olhamos apenas para uma narrativa histórica, não olhamos apenas para a história de um homem, olhamos para a história da redenção. Olhamos para aquele que, mesmo em meio às lutas, não pecou, e a semelhança do nosso Salvador, que tomou a nossa forma, assumiu e levou sobre si todo o nosso pecado, mas não pecou, pagou um alto preço. Nós podemos, ó Pai, descansar seguros que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor continua soberano, guiando, com um plano bem estabelecido para as nossas vidas. Despede os teus filhos em paz, leva-os, ó Pai, debaixo do teu cuidado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, um bom descanso e até domingo, se Deus quiser. O Vigílio está mandando boa noite para vocês aqui.